O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: E de dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais. Até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O nome de Jerusalém é muito significativo e precioso. Cidade da Paz. Jerusalém, chamada Cidade da Paz. Entretanto, a Cidade da Paz, como é bem dito no versículo 34 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, tem essa característica. Uma característica exclamada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. A cidade chamada Cidade da Paz é a cidade que, inúmeras vezes ao longo de sua história, rejeitou os profetas que tinham como missão reavivar a palavra e manter o povo com o coração bem alicerçado na palavra da vida, pronunciada desde sempre por nosso Deus através de homens e mulheres, e que os chamava realmente a serem, como filhos da Cidade da Paz, homens que promoveriam e seriam responsáveis por fazer com que a paz então se estabelecesse. Jerusalém, chamada a cidade assim, porque no seu interior estaria o templo dedicado àquele que é o Senhor, do qual provém toda a paz, o Shalom, a paz que é sinal de completude, a paz que é sinal de integridade e inteireza. Então, essa cidade que rejeitara inúmeras vezes os profetas e que no seu interior também os matara. Essa mesma cidade, agora, ela vê ecoar a mensagem de ameaça a nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu caminhar tem a missão, como ele próprio diz no versículo 33, de ter de caminhar hoje, amanhã, depois de amanhã, continuar a sua caminhada. Essa cidade escuta uma exclamação em tom de ameaça: é melhor ir embora, porque Herodes quer te matar. Agora não é mais simplesmente um profeta. Agora não é mais simplesmente alguém que fala uma palavra que incomoda. Agora é o próprio Deus, Senhor da vida, que caminhando no meio da cidade, cujo nome é Cidade da Paz, é ameaçado com a falsa paz que ela deseja promover no seu meio. Agora a ameaça é quanto àquele que é, no início do Evangelho, chamado de Príncipe da Paz. Aquele que for anunciado
lá no primeiro, segundo e terceiro capítulo de Lucas, aquele que foi anunciado por Isaías como príncipe da paz, conselheiro fiel, Deus forte, agora ele é ameaçado. Ele é rejeitado. Mas vejam, como a cidade pode ser a cidade da paz se no seu meio não consegue escutar aquele que é o próprio promotor dessa paz? E como ela pode, então, dizer que é a cidade da paz se dentro de si uma guerra eclode? Há uma guerra entre homens e mulheres religiosos. Há uma guerra velada, sutil, mas que é extremamente ameaçadora, que está entre a tensão de pequenos grupos. Uns que desejam uma reforma através da revolta armada. Outros que são capazes de, com pequenos gestos, destruírem a outros. Há uma tensão evidente dentro de Jerusalém, a cidade da paz. Portanto, há uma falsa paz. Eis aqui um ponto. O ponto qual eu gostaria de com vocês olhar. Tristemente, ao longo dessa semana, mais especificamente, nesses 2 últimos dias, vimos o que um coração, o que homens e mulheres são capazes de fazer. Vimos mais de 130 corpos. Para não ser exagerado, visto que há uma inconsistência nos dados, mais de 100 corpos estirados na cidade do Rio de Janeiro. Temos a notícia de alguns policiais que foram assassinados. Em ambos os pontos, em ambos os lados, vemos aquilo que é a falsa paz. Todas as vezes que nós esquecemos do valor da vida humana, vemos o que a nossa maldade ou o que as nossas capacidades de vendermos-nos são capazes de fazer. O porquê? Ainda que existam grupos de direita, esquerda, ainda que existam grupos que falem deste ou daquele ponto que realmente a vergonhosa realidade de tantos mortos tenha acontecido, o pior nós não falamos. O pior não é dito. Se nós já temos a informação de que inúmeras cidades, inúmeros estados, têm a influência do crime organizado, qual é realmente o grande empecilho para que uma ação conjunta de todos, de modo inteligente, evitando o máximo de mortes possível, atinja a quem deve ser atingido, os líderes do crime organizado, e que, claro que não posso afirmar, com certeza, não são aqueles que estão nas favelas, não são aqueles que estão empunhando armas nas fronteiras das lutas que acontecem em locais dominados pelo tráfico. Mas uma outra. Aqueles que talvez sejam tidos como senhores da paz, que se beneficiam do ponto de vista político, judiciário, legislativo, desta realidade que marca uma omissão em, literalmente, realizar-se uma ação conjunta para dar realmente segurança aos que precisam ter o seu direito de ir e vir garantido. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós vemos esse tipo de expressão e esse tipo de circunstâncias, num tempo onde nós, com tamanha tolerância, tamanha luta pela dignidade de tantos, nós nos esquecemos que paz só é possível
quando o coração do ser humano é íntegro, comprometido e sério. O que nós vimos foi a manifestação da politicagem, partidária ou não, que visa simplesmente achar um palco para subir, e de qualquer partido, e não tocar a questão central. O que nós precisamos fazer, em ponto de vista de conjunto, superando as nossas limitações partidárias, com aquilo para o qual realmente fomos eleitos e para o qual realmente estamos no executivo, no legislativo e no judiciário, guardar o bem comum. Rio de Janeiro não é simplesmente um momento de escolha equivocada de um ou de outro. É a síntese do que nós fomos capazes de construir quando deixamos de nos comprometer com o que realmente tem fundamento, sentido e razão: o bem de todos. Então, e o porquê eu toco nessa questão: Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, tu fazes isso por quê? Porque deixaste de escutar aquele que realmente te traz paz. Deixaste de escutar aquele que deveria ser a razão de tudo. Deixaste de escutar aquele que é o teu Senhor. Lembremos-nos, muitas dessas realidades são justificadas até por cunhos religiosos. Então, meus caros, o que hoje digo é que o mal de Jerusalém está também presente no nosso tempo, porque nós nos esquecemos que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nem ninguém pode nos retirar a dignidade da vida. Nada, nem ninguém pode ser maior do que aquele amor que foi dado por nós na cruz, a não ser quando o nosso olhar, o nosso ouvido, dá espaço ao que não convém. Quando nós nos esquecemos do Deus que dá o seu próprio Filho para que nós tenhamos vida e começamos a achar na nossa autossuficiência que somos o centro do universo. Os que estão por detrás das maquinações que levaram a chegarmos a esse ponto do Rio de Janeiro, talvez sejam homens que se esqueceram, talvez sejam mulheres que se esqueceram de que a dignidade que nós temos foi dada por alguém que não se separa de nós, a não ser que nós nos separemos dele. E quando alguém toma o lugar principal na nossa história, quando alguém substitui uma outra pessoa, não é porque ela nos encanta? Não é porque ela toma o lugar central das nossas atenções? Será, de fato, que nós, hoje, colocamos a Cristo, a Jesus Cristo, no centro de nossa vida? Esqueçamos, então, para não falar de um ponto de vista religioso, do ponto de vista civil, nós colocamos a dignidade das pessoas acima de tudo? E vejam, não estou defendendo aqueles que foram mortos, não estou defendendo aqueles que participam do crime. Eu só estou dizendo abertamente que é um sinal claro de que nós nos esquecemos do que realmente é nosso papel. Porque quando nós temos a interferência de uma organização em tantos estados, por que esses estados não conseguem se articular para fazer com que estes, que são a minoria, ocupem o lugar que lhes cabe? Talvez seja porque alguma coisa está no centro da atenção de todos que teriam uma missão de realmente cuidar do bem comum, da segurança de todos.
Caríssimos, perdoem-me, mas eu vou dizer, nada pode nos separar do amor de Cristo, mas corremos o risco de nos ter separado dele quando deixamos de escutá-lo, quando deixamos de segui-lo e de lhe dar atenção. Eis aqui o ponto que marca a grande ruína de Jerusalém: ter deixado de escutar ao seu Senhor durante tantas vezes e durante tantos séculos. Ao ponto de que agora, no Evangelho, Jesus, que é a própria palavra, se coloca no meio deles e é rejeitado. E entre nós ele é acolhido? No tempo presente, ele de fato é acolhido? Ele de fato ocupa um lugar central nas nossas reflexões, nos nossos comprometimentos? Não consigo ver uma imagem mais significativa do que Deus querendo reunir os seus filhos como uma galinha consegue reunir os seus pintainhos. Estão servidos? Amém. Perdoe-me. Como agora, por exemplo, talvez as crianças e aqueles que tenham crescido na cidade não saibam como isso acontece. Quando, por exemplo, acontece uma chuva, como agora está acontecendo no santuário, a galinha abre um pouco suas asas, os pentinhos vão para debaixo dela, se protegem da chuva. E ela se torna o seu abrigo. Quando em perigo, vão também para debaixo dela. Eles têm os pintainhos ou pintinhos, têm a galinha como seu ponto de segurança. Jerusalém não tinha mais o Senhor seu Deus como seu ponto de segurança. Será que nós ainda temos? Mas vejam, não estou querendo dizer aqui que ter Deus como seu ponto de segurança significa nós sermos omissos com aquilo que precisa ser feito para dar dignidade, segurança e garantir os direitos de todos. Não. Eu estou dizendo que quando a nossa segurança se torna armas, tráfico, corrupção, partidarismo, nós já deixamos de ter Deus como segurança e possivelmente, já deixamos de olhar as pessoas com a dignidade que desejamos ser olhados. Já as observamos como objetos. E recordo, Papa Francisco, todas as vezes que a morte de alguém me alegra, eu morro com ele.